Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Betti, professor de inglês há mais de 25 anos e esse é o podcast Como se Fala. Aqui é aquele espaço onde a gente conversa sobre inglês de maneira prática, natural e descomplicada. No episódio anterior, a gente conversou sobre como que a gente pensa em inglês sem traduzir palavra por palavra. E existe uma estrutura que talvez seja o melhor exemplo disso. É o Present Perfect. Se você tentar entender esse tempo verbal, essa estrutura, traduzindo para o português, é bem provável que ela fique ainda mais confusa. Mas calma, fica tranquilo, eu tô aqui. E hoje a gente vai entender por que essa estrutura, esse tempo verbal, ele causa tanta confusão em nós brasileiros. E diga-se de passagem, eu já sofri com isso quando eu estudei pela primeira vez o Present Perfect. Se você já estudou inglês por algum tempo, num dado momento do seu curso, das suas aulas, você já se deparou com alguma explicação parecida com essa. O Present Perfect é um tempo verbal que acontece no passado, mas que tem alguma relação com o presente. E, convenhamos, essa explicação ela não nos ajuda muito. Ela parece correta, só que ela é um pouco abstrata. Quando você se aprofunda e você domina esse tempo verbal, essa estrutura, essa explicação faz mais sentido. Mas quando você está começando, isso daí é a mesma coisa de explicar que o céu é azul para quem não enxerga. E o que acontece é que nós, enquanto alunos, aqueles que estão estudando, a gente acaba gravando, decorando uma frase como essa, mas sem entender o que isso significa, como que isso pode ser aplicado na prática. O que eu quero hoje? Mostrar um caminho diferente. Eu quero que você entenda a lógica por detrás do Present Perfect. E aí você vai perceber o seguinte, que quando a lógica faz sentido, as regras deixam de ser um peso e você tem uma melhor compreensão daquela frase, daquela estrutura, daquele tempo verbal. Então a primeira pergunta a ser respondida é: por que a língua portuguesa não tem um equivalente exato? O primeiro motivo dessa confusão, ele é muito simples. A língua portuguesa do Brasil, ela não possui um tempo verbal que corresponda exatamente ao present perfect. Às vezes, a gente traduz como passado, outras vezes como presente. E, em alguns casos, a gente usa expressões que são completamente diferentes. Vamos ver alguns exemplos? Então vamos lá. Olha só essa primeira frase. I have lived here for 10 years. Em português, a gente diz, eu moro aqui há 10 anos. Perceba que aqui a gente usou o presente, nós, brasileiros, falando a língua portuguesa do Brasil. A gente não usou passado. Agora, olha esse outro exemplo. I have already finished. A tradução natural é, eu já terminei. Nesse caso, a gente usou uma ideia de passado. Ou seja, a tradução ela mudou conforme o contexto. Então é justamente por isso que tentar encontrar uma única tradução para o Present Perfect é o que, em geral, acaba causando muita confusão e, infelizmente, frustração na hora do aprendizado da língua inglesa, e em especial desse tempo verbal. Então, qual que é a diferença lógica? A língua portuguesa geralmente pergunta quando aconteceu. A língua inglesa muitas vezes pergunta, essa experiência ou esse resultado é relevante agora? Essa diferença, ela é importante, porque imagine que alguém pergunte para você, Have you ever been to London? A pessoa não quer saber em que ano da sua vida você foi para Londres. A pessoa quer saber se essa experiência faz parte da sua vida. Só isso, nada mais. Por outro lado, se a pessoa chega para você e pergunta assim, When did you go to London? Agora sim, nesse caso, a gente está falando de um momento específico no seu passado. Nesse caso, a gente não usaria em inglês o Present Perfect. Por quê? Porque ele só quer saber de fatos, experiências. A gente usaria aí o Simple Past, ou passado simples. Perceba que não é apenas uma questão de mudança de tempo verbal, é uma mudança da perspectiva. Eu quero saber sobre fatos e experiências, uso o Present Perfect. Ah não, eu quero saber sobre quando aquilo aconteceu. Aí eu uso o Simple Past, ou Past Simple. Agora, por que tantos brasileiros eles traduzem isso literalmente? Porque foi assim que a gente aprendeu. A gente procura uma equivalência, um comparativo direto, igual. Se eu falo gato, cat.
Se eu falo laranja, orange. A gente quer fazer a mesma coisa com frases. E é aí que pode morar o problema. A gente procura no present perfect uma tradução específica, fixa, mas ela simplesmente não existe. Dá para traduzir, mas não de maneira engessada, fixa. Por que que isso acontece? Porque cada idioma ele organiza o tempo de uma maneira diferente. Para a gente ilustrar, é como se a gente tentasse pegar uma peça de um quebra-cabeça, a língua portuguesa, e tentasse encaixar esse quebra-cabeça na língua, essa peça de quebra-cabeça, no quadro geral da língua inglesa ou vice-versa. Então o problema não está em você, estudante da língua inglesa, aluno. O problema reside em tentar acreditar que toda frase tem uma tradução específica, uma tradução perfeita. Não existe. Então talvez uma das maiores perguntas seja: quando usar o present perfect, quando usar o simple past? Pensa dessa forma, olha. Use o present perfect quando o momento exato, a data, o tempo, ele não for importante. Por exemplo, você quer falar ali sobre um fato, algo que aconteceu. Olha só essa frase exemplo aqui, olha. I've lost my keys. I've lost my keys. O importante não é quando isso aconteceu. O importante é que agora eu não estou com as minhas chaves. Perdi elas. Ou como diria alguém culto, eu as perdi. Agora veja essa outra frase. I lost my keys yesterday. Aqui o tempo da ação ele é conhecido, ou seja, ontem. Então nesse caso a gente está usando o simple past, também chamado de past simple, e perceba que a diferença não está na gramática, está na informação que você quer transmitir. Uma, só um fato, ou a outra, quando tal coisa aconteceu. Por favor, você me permite fazer uma pausa para publi? Então, antes de continuar, eu queria compartilhar que eu tenho 2 materiais já publicados e talvez eles possam ser bastante úteis no seu aprendizado de inglês. O primeiro é esse e-book que está aparecendo em tela aqui agora, que é um e-book completo sobre o verbo to be. Embora muita gente pense que esse seja um assunto básico, o verbo to be aparece o tempo todo no inglês. Nesse material você vai encontrar centenas de exemplos e exercícios, todos organizados para que você possa, sim, desenvolver a leitura, sim, desenvolver a escrita, compreensão e, acima de tudo, a capacidade de formar frases com naturalidade. Já o segundo material é o e-book 100 perguntas e 300 respostas em inglês para entrevistas de emprego. Se você pretende participar de uma entrevista em inglês ou deseja praticar respostas naturais para perguntas comuns em entrevistas, esse material reúne exemplos práticos que ajudam a ampliar o vocabulário e aumentar a sua confiança para falar. Se você quiser conhecer algum desses materiais, entre em contato comigo ou acesse aqui a descrição, que vai ter um link para você analisar mais detalhes desses materiais e também, quem sabe, adquirir e ampliar os seus estudos da língua inglesa. Obrigado por permitir eu fazer essa publi. Vamos continuar? Então, quais são os erros mais comuns que nós brasileiros cometemos no caso aqui do present perfect? Então, o erro comum é a gente usar o simple past quando, na verdade, a gente precisaria usar o present perfect. Outro erro é fazer o contrário. Então, alguns alunos, quando aprendem o present perfect, ele quer usar present perfect em todas as frases, porque ele percebe que aquilo adiciona um refino na fala e permite com que ele dê um passo agora um pouco maior para aquele aprendizado de inglês. Agora ele consegue dominar um tempo verbal que é mais refinado, que é usado em momentos mais específicos e que é comum ao ouvir falantes de inglês, mesmo brasileiros falando inglês, é comum ouvir que esse tempo verbal ele apareça. Então, como sempre acontece no aprendizado de um idioma, o segredo é a gente entender a intenção da mensagem e não decorar uma lista enorme de regras. Então, como pensar na ideia e não na regra? Em vez de você perguntar qual a regra, faça outra pergunta. O que eu quero comunicar? Eu quero falar sobre uma experiência? Quero mostrar um resultado que ainda é importante? Eu quero dizer que uma ação começou no passado e continua até hoje? Se a resposta for sim a qualquer uma dessas 3 perguntas que eu acabei de fazer, é bem provável que o present perfect seja a ferramenta
ou a estrutura apropriada para responder essas questões. Então percebe, a gente está pensando na mensagem, depois a gente está escolhendo a estrutura que a gente vai usar. É exatamente assim que nativos falam, eles pensam assim, o que eu quero falar? O que eu quero comunicar? E aí eles usam a frase mais adequada. Podem acontecer erros? É claro, né, gente? A gente comete um monte de erros aqui na nossa língua portuguesa e nós somos falantes nativos, né? Não cometemos erros. Então outros povos com suas culturas e idiomas também cometem erros. Mas no final, eles conseguem transmitir a mensagem muito bem. O que eles fazem? Eles não ficam consultando regras, eles pensam na mensagem. Vamos ver alguns exemplos? Olha só essa primeira frase. I have eaten sushi. A informação importante é a experiência, não quando isso aconteceu. Isso não interessa. Você só quer falar do fato, da experiência. Outra frase, I've just arrived. O foco está no resultado. Eu acabei de chegar. É como se você quisesse dizer I'm here. Agora pensa nessa outra frase. She has worked here since 2020. A ação começou no passado e continua acontecendo. A gente não está falando de tempo específico. Eu estou dizendo quando a atividade começou. Mas eu não estou dizendo que ela trabalhou em 2020. Começou lá. Então isso é bem diferente de eu dizer quando é ou quando foi, mas dizer quando começou, qual a relação até o presente. Observe agora a comparação. She worked here in 2020. Aqui a gente está falando de um período encerrado. Outra vez, a ideia está na mensagem que a gente quer transmitir. Numa, eu quero dizer que a pessoa começou lá e está até agora. Isso é present perfect. Percebe a relação com o presente? Que o seu professor ou professora já falou com você. A outra, she worked here in 2020, ela trabalhou lá em 2020. Aí é simple past, porque aquela ação está concluída, está lá no passado. Já faz 6 anos que isso aconteceu. Então, a conclusão do assunto é, o present perfect, ele não é difícil porque ele tenha as suas regras. Ele parece difícil porque a gente está tentando responder uma pergunta diferente do que a gente está acostumado a responder em português. Então, quando você deixa de procurar uma tradução perfeita e começa a procurar a intenção da mensagem, aí a estrutura começa a fazer mais sentido para você e para quem te ouve. Então, meu conselho, se é que eu posso passar isso para você, meu conselho é muito simples. Sempre que você encontrar a estrutura present perfect, então pergunte, o que a pessoa quer destacar? A experiência, o resultado, a continuidade? Essas perguntas, na verdade, vão te ajudar muito mais do que você ficar decorando milhares de regras. Embora as regras tenham a sua função. As regras também são uma ferramenta. Mas pode ser que isso no começo para você seja um pouco complexo. Se esse episódio ajudou você a entender melhor o Present Perfect, compartilha com alguém que talvez tenha essa mesma dúvida, se você já conversou com alguém, até com seu professor. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever aqui. Para mim seria um prazer ter você com a gente. E também deixa o seu like. Isso ajuda a fortalecer o canal e ao mesmo tempo ajuda a mostrar esse vídeo para outros estudantes de inglês que talvez tenham a mesma dúvida que você tinha antes de assistir o episódio de hoje. Inclusive, o próximo episódio do podcast Como Se Fala, que é o episódio número 5, ele vai abordar, ele vai tratar, vai mostrar para você estruturas que são fundamentais para você já começar a se comunicar em inglês. Então o tema do próximo episódio será os 4 pilares para você começar a se comunicar em inglês. Eu sou o André Betti, muito obrigado pela sua presença, sua participação, sua audiência aqui e nos encontramos no próximo episódio do podcast Como Se Fala. Thank you very much, see you soon, bye bye.